Salutos, buenas tardes, salutaciones, mis amigos. Como vocês estão? Eu vou gravar esse áudio em português. Os slides estão todos em espanhol. Acho que fica mais prático para a gente se comunicar, pelo menos desta vez, tá bom? Então, eu me chamo João Vitor. Eu sou doutor, mestre e doutor em oncologia, responsável na contribuição na cadeira de oncologia da universidade. Vou falar um pouquinho hoje sobre a genética do câncer, um assunto que assusta muita gente, apesar de não ser para tanto. Não tem como a gente fugir das falas em genética, porque sempre está envolvido esses fatores genéticos com o câncer. Na verdade, é o que a gente sempre conversa, o que a gente sempre diz. O câncer ele é genético, tá? Ele tem fatores marcados que envolvem a genética e não tem como a gente não abordar esse tema. Então, prometo não machucá-los, não vai doer, mas a gente vai precisar conversar um pouco disso. Então, com relação à introdução dos nossos conceitos, a multiplicação celular ela ocorre constantemente, ela é indispensável para que seja substituído as células que morreram, seja por dano ou porque já chegou a vida, certa vida útil, né, dessas células. Imagine que nós não nascemos com as mesmas células que morremos, então as células são como a gente está aqui em espanhol, reemplazadas, elas são substituídas, tá? E a proliferação e a diferenciação estão influenciadas por agentes internos e externos às células. Então, poderíamos destacar os internos como o DNA, os fatores genéticos em si, e os externos, agentes, né, como o que nós próprios exemplo, fatores de crescimento locais ou fatores hormonais relacionados ao sistema endócrino. Recordando um pouco alguns termos que nós utilizamos também, vocês devem ter visto em patologia e biologia. Então, hipoplasia significa número reduzido de células. Hiperplasia, aumento do número de células. Metaplasia é a conversão de um tipo celular. Tá? Então, você tem um tipo celular, ele se converte em outro. Tá? Displasia, câmbio do fenótipo celular. Anaplasia, perda da diferenciação celular. E neoplasia, a formação, a proliferação anormal. Então, recordar é viver. Então, o organismo ele tem uma taxa de celular, uma taxa de multiplicação celular controlada em certos limites. Tá? Uma das principais características das neoplasias é a proliferação incontrolada. Então, o organismo ele consegue controlar dentro de certos limites. Quando a gente fala de neoplasias, esse controle ele é perdido. Em geral, existe uma correlação inversa entre a reprodução e a diferenciação das células neoplásicas, e essa diferenciação ela acaba sendo perdida. Então, vários receptores celulares que controlam as respostas aos estímulos de crescimento, células neoplásicas experimentam mudanças e podem prevenir a apoptose. Então, isso não é interessante quando a gente deseja que essa célula morra, e faz com que essa proliferação seja constante. A lesão que consiste em uma proliferação celular anormal, incontrolada e autônoma, geralmente com a perda ou redução da diferenciação, como resultado de mudanças nos genes e nas proteínas que regulam a multiplicação e diferenciação celular. Essa neoplasia ela pode ser maligna ou benigna. Então, como definição, da forma com que a gente também já conversou na outra classe, a gente renova esse conceito de neoplasia
quando a gente fala nessa perda da diferenciação, nesse controle de multiplicação, essa multiplicação anormal e autônoma. Então, aqui a gente tem um exemplo. Então, olha lá, uma célula, né, se mostra desdiferenciada, outra célula. Depois ocorre multiplicação, depois essa célula acaba expandindo seus clones e a gente tem uma proliferação anormal daquela primeira célula mutada. Então, muito atentos com a nomenclatura, tá? Porque é uma confusão muito grande, né? O tumor, ele pode ser qualquer lesão que provoca aumento de volume, tá? Então, quando vocês falarem em tumor, a gente está falando em lesão que provoca aumento de volume, e ponto. Quando a gente fala o câncer, a gente está falando num termo que quer referir malignidade. Então, cuidado na hora de usar tumor, cuidado na hora de usar câncer. E as neoplasias, elas podem ser benignas e malignas. Agora, quando a gente falar de câncer, câncer é só maligno. Então, a gente não pode abrir a boca para falar que o paciente tem um câncer benigno, tá? É um erro de conceito tremendo, tá? Além de conceito, é um erro, é feio quando a gente vai a alguma palestra que alguém está falando de oncologia e fala, olha, o paciente tem um câncer benigno, dá vontade de levantar e sair andando, tá? Porque não é por aí, tá? Então, peço que vocês se atentem. As neoplasias, elas podem sim ser benignas e malignas, só que toda vez que nós nos referimos a malignas, nós estamos falando de, de câncer, tá? E crescimento muito rápido, infiltra tecidos vizinhos, sofre metástase, causa graves transtornos homeostáticos e pode conduzir o paciente à morte. Tá? Já o benigno, ele não tem essas propriedades ou particularidades. Ok? Então, com relação à classificação, como que a gente classifica? Então, a classificação para o comportamento clínico da lesão, a gente vai dizer benigno ou maligno. Tá? Também classificamos para o aspecto microscópio da lesão e pela origem da neoplasia. Tá? Então, a mais comum é fazer uma identificação de acordo com o aspecto histomorfológico, e aí entra a nomenclatura que nós utilizamos. Então, a gente tem o nome da célula, do tecido ou órgão, mais o sufixo "oma". Então, o "oma" vai em qualquer neoplasia maligna ou benigna. Então, não necessariamente o "oma" significa que é maligno. Tá? Eu acredito que no futuro deva até haver uma reclassificação, porque soa um pouco confuso, porque nós temos "omas" que são benignos e malignos. Nós temos alguns que nem usam o "oma" no final. Tá? E fogem, né, do caso. Então, por exemplo, sarcoma, neoplasia maligna de células de origem mesenquimatosa, ossos, cartilagens, gordura, músculo e vascular. E acaba sendo raro, ao redor de 1% dos casos. Tá? O carcinoma é uma neoplasia maligna de tecido epitelial e de revestimento. Então, em geral, o que nós vamos ter, minha gente, é sempre isso. O OMA vai estar presente em neoplasias malignas e benignas, só que sempre que atribuirmos sarcoma e carcinoma, o SAR e o CAR, a gente vai estar fazendo referência à neoplasia maligna de fato. Então, geralmente, o que vocês vão encontrar seriam, por exemplo, no caso do fígado, hepatocarcinoma. Tá? Por exemplo, no caso de tumores relacionados à tireoide, por exemplo. Então a gente vai falar adenocarcinoma, né? Porque o adeno vai sempre quando nós temos glândulas envolvidas. Tá? Foge da regra, linfoma e leucemia. O linfoma é relativo às células sanguíneas que maduram na medula, né? Geralmente falando
de linfócitos, e a leucemia, células sanguíneas que maduram na circulação. Então, origem mieloide. Tá? Só que uma tabela, como exemplo, com relação à estrutura. Tecidos epiteliais, epitélio de revestimento, papiloma, tumor benigno, tumor maligno, carcinoma, epitélio glandular, adenoma, se for maligno, adenocarcinoma, tecido conjuntivo, tecido fibroso, se for um tumor benigno, fibroma, se for um tumor maligno, fibrocarcinoma, do tecido adiposo, lipoma, se for benigno, se for maligno, lipocarcinoma, tecido cartilaginoso, condroma, se for benigno, se for maligno, condrosarcoma. Tecido nervoso, ah, com relação à estrutura, neuroblasto, se for benigno, gânglio, neuroma, e se for maligno, gânglio, neuroblastoma. Dos vasos sanguíneos, a gente tem os hemangiomas, se for benigno, se for maligno, angiosarcoma, e do tecido linfático, linfangioma, se for benigno, e linfangiosarcoma, se for maligno. Então, nas neoplasias benignas, as células não são tão diferentes do tecido original. Tá? Então, essas células são bem diferenciadas, crescem juntas e não infiltram os tecidos vizinhos. Então, a compressão do tecido adjacente forma uma cápsula fibrosa. Então, a gente fala que cápsula, que há uma cápsula, né? Vocês imaginam, nosso tumor ele envolve uma cápsula. Na verdade, o que ele diz aqui, a compressão que essas de células que estão na margem pelo crescimento do tumor vai formar essa cápsula fibrosa em si. Não que obrigatoriamente todo tumor faça a produção de uma cápsula, que essa cápsula tenha as mesmas propriedades de outras cápsulas fisiológicas que nós temos, tá? Eles acabam crescendo lentamente, têm uma boa vascularização, não formam uma zona de necrose e as hemorragias são pouco frequentes. Tá? A migração ela pode ocorrer em caso de ruptura da lesão. Tá? Então, é aquele conceito, não é porque é benigno que é bom. Tá? Eu já vi por experiência própria tumores benignos que deram muito errado e dão errado. Tá? Então, nunca é interessante vocês darem esperanças demais quando vocês têm que dar uma notícia, por exemplo. Tá? Ou então, até mesmo no ambiente familiar, tá? Então, no ambiente familiar, você, benigno, nossa, todo mundo já quer soltar fogos, né? Então, calma, né? A gente vai avaliar, né? Então, temos que ver tudo antes de chegar ao paciente com as notícias para a gente poder ser o mais seguro possível, passar a segurança que ele necessita. Então, só um exemplo aqui com relação de uma lesão benigna. Vejam como a gente tem cápsulas, as células elas estão aqui amontoadas. Tá? Quando a gente tem um padrão maligno, vejam que não há presença de cápsula e muita lesão se dissemina, ela espicula, né, ela invade, mesmo aquele aspecto do caranguejo que a gente já conversou. Com relação às neoplasias benignas ainda, as benignas elas podem trazer consequências, como a compressão dos órgãos e vasos, produzir o excesso de algumas substâncias. Então, por exemplo, o adenoma de hipófise, tumor benigno. Mas ele pode fazer uma hiperprodução, né, desses hormônios hipofisários, tá? E podem levar o paciente a ter quadros clínicos bem acentuados. Por exemplo, a galactorreia, né, em pacientes que têm hipersecreção dos hormônios hipofisários. Então, há que se pensar. Tumores pancreáticos, por exemplo, o insulinoma, né, que é um tumor benigno, mas ele acaba fazendo a secreção de muita insulina. Então, pacientes têm picos de hipoglicemia, tá, e pode ser fatal, inclusive. Os gliomas que ficam nas regiões profundas do cérebro, difícil remover, tá, pode provocar compressão, necrose em regiões vitais e pode levar à morte. Eu já presenciei casos, né, na instituição, lá no Hospital do Câncer, de gliomas, né, que deram muito errado. Né? O paciente ele veio, foi diagnosticado com glioma,
tentou-se a cirurgia, mas ele não existiu, tá? Então, portanto, a gente necessita de uma visão bem mais ampla quando eu vou falar de benigno, tá? Com relação às neoplasias malignas, características e propriedades das células malignas, crescimento e diferenciação. Então, primeira coisa, multiplicam-se fora do controle, tá? Do organismo. Os tumores diferenciados são menos agressivos e crescem lentamente. Então, quanto ele mais se parecer com o tecido, é melhor para o paciente. Tá? Os tumores malignos, que estão menos diferenciados e têm um ritmo de crescimento mais rápido. As células malignas induzem a angiogênese. Então, é uma coisa que as células malignas fazem muito bem. Né? Elas precisam de nutrição, então elas induzem crescimento de vaso, tá? Para garantir o crescimento rápido, para garantir a nutrição. Inclusive é um dos fatores que causa, né, a morte do paciente, porque os tumores eles são muito ávidos por energia. O paciente tem uma debilidade também com essa falta de aporte energético. Então, só para vocês terem um exemplo aqui, ó, células malignas, né, um crescimento tumoral. Vejam como as células elas até têm aspecto da célula normal, mas elas se proliferam, elas crescem mais, são maiores. Então aqui no Papa Nicolau, né, células com aspecto normal, né, a gente vê aqui o núcleo, a cromatina bem densa, bem delimitada, tá? E aqui quando a gente tem uma proliferação anormal, vejam que são células aberrantes, a cromatina frouxa, o núcleo, às vezes as células parecem ter mais de um núcleo, tá? Então, com relação às características e propriedades, a função celular, a perda da diferenciação pode estar associada com a perda da função. Então, o tecido ele até parece, né? Mas ele perde função, tá? Então, alguns perdem completamente a função do tecido original, tá? Alguns tipos podem perder parcialmente, por exemplo, adenoma e o carcinoma da glândula suprarrenal. Então, ele continua produzindo hormônios esteroides, ah, só que se envolvem insensíveis aos mecanismos de controle, então os feedbacks. Então temos muitos corticoides esteroides circulando, a gente não consegue controlar isso, né? Eles produzem mais, tá? Consequências, níveis excessivos na circulação. Características bioquímicas, capturas de mais aminoácidos, tá? Então, ah, os tumores eles necessitam de mais aporte, né, de nutrientes, como a gente já conversou, dentre eles aminoácidos, até para a sua própria construção, né, para a construção desse tecido. Tá? Realizam mais glucólise, as células cancerosas consomem muito mais energia, muito mais glicose. E esse consumo permite rastrear a localização, como no caso aqui, ó, um exame de PET-CT, tá, onde a gente tem uma captação anômala, né, por conta da hiperatividade dos tumores, no caso o uso da fluorodeoxiglicose. Então, os tumores malignos, né, os cânceres, eles têm metabolismo rápido, é uma das características. Com relação às características que propiciam até mesmo eventos de metástase futuro, existe uma adesão reduzida entre as células. Nós sabemos que as células elas estão aderidas, né, na matriz extracelular. As células malignas têm uma redução dessa adesão. Existe uma irregularidade na membrana, as membranas não são ah, como as células normais. Diminui as estruturas de união entre as células. Existe uma redução das moléculas de adesão, das adesinas, por exemplo, e adesão reduzida ao interstício. Então essa célula ela fica frouxa, né? Então é muito mais pertinente a metastasiar e esse tecido sofrer mais danos. Com relação à motilidade, é lógico de pensar, devido a uma menor adesão e modificação das estruturas, elas acabam podendo infiltrar mais. Então, o primeiro passo vai ser a difusão. Tá? Novas colônias tumorais vão surgir em outras localizações fora da ubicação, da localização original. Então, quando falamos de propagação e disseminação das neoplasias, então, a propriedade mais importante das células malignas é a infiltrabilidade, é a capacidade de infiltrar. Então, pela via de propagação a tecidos já adjacentes, né, vai conlevar a uma maior gravidade
do câncer, tá? Dependendo exclusivamente desse fator. Então, se o câncer ele consegue invadir e se disseminar, aí a gente vai pensar em pior prognóstico, em um câncer mais agressivo. Então, a agressividade do câncer está relacionada com essa capacidade de ele se disseminar. Tá? Então, ele pode ser localmente invasivo e não metastático. Então, você pode, por exemplo, o hepatocarcinoma. Ele faz pouca metástase para outros lugares, mas o fato de ele invadir localmente o próprio fígado, lesionar o próprio fígado, já é dano suficiente, né, para levar o paciente, conduzir o paciente ao óbito. Tá? Então, não necessariamente ele faz metástase para outro órgão, mas ele infiltra, ele invade localmente o órgão e causa o dano por si só. Então, nós temos aqui, ó, com relação ao tumor, ele cresce, tá? Nós temos invasão desde do tecido do epitélio, a invasão do tecido conjuntivo e a migração desse tecido para os vasos, tá? E depois essa saída do vaso para o novo local. Então, gente, você imagina que são células, a gente brinca assim, né? São células interessantes do ponto de vista científico, porque circular na corrente sanguínea não é uma coisa fácil, tá? Então, vocês imaginam que são tantas metástases, né? Essa célula se modifica tanto, porque assim que cai na corrente, muitas delas estão destruídas por questões físicas até. Então, essa célula ela muta de uma forma que ela consegue invadir, né? Então, você vê que fica difícil o controle, porque elas adquirem uma capacidade impressionante, né, de multiplicação, de diferenciação, de migração em si. Então, metástase, como o próprio nome já diz, significa câmbio de lugar, mudança de lugar. Então, há a formação de uma nova lesão tumoral desde a primeira, sem continuidade entre as duas. Tá? Então, é uma nova lesão em um novo sítio. Então, quais são os processos que estão envolvidos? 6 processos, né? Desprendimento das células tumorais. Se eu não me engano, está no questionário de vocês, hein? Afastamento ou envolvimento pela matriz extracelular, invasão de vasos linfáticos ou sanguíneos, adesão ao endotélio dos vasos no órgão-alvo, então ele invade e vai até o órgão-alvo, a saída desse vaso, né, para a região e a proliferação no novo tecido onde ele vai ancorar. Vocês me desculpem aí, o perreo, né? Os cachorrinhos estão latindo, não vou parar por isso, tá bom? Continuando, pessoal. Pausei por causa dos cachorros, vocês ouviram. Mas vamos lá. Bom, com relação ao desprendimento das células do tumor primitivo, então as células normais elas são unidas por beta-caterina. Então, os tumores, os cânceres, eles conseguem inibir a produção de beta-caterina e incentivam, ou seja, aumenta a expressão daquelas moléculas que proporcionam maior adesão à matriz extracelular. Então, elas deixam de ficar unidas entre si pela beta-caterina e ficam mais aderentes à matriz extracelular e conseguem até emissão de pseudópodos. Então, você imagina uma célula que não foi feita para isso, consegue uma biotecnologia, digamos assim, uma maquinária dessa para metastasear. Então, é impressionante o câncer. Então, isso acontece mediante movimentos ameboides. Então, você vê que é outra coisa impressionante. Quem que faz o movimento ameboide das células que a gente conhece? Vocês lembram? Os monócitos, quando migram, né, para cuidar da inflamação, se tornam macrófagos dos tecidos, eles conseguem fazer isso, mas são especializados nisso. Então, você imagina uma célula do fígado que mutou conseguir fazer uma coisa dessa, é algo assim impensável, né? E a gente vê no câncer isso.
Então, carcinoma e como que eles... É a pergunta, como que a metástase sabe onde ela tem que ir? Então, o sítio, as primeiras células que partiram, que foram, lançam quimiorreceptores, né, que acabam atraindo essas novas células para que elas se unam, se elas cheguem até lá. Né? Então, você tem a expressão de receptores de quimiocinas, CXR, CR4 e 6, e a facilitação da colonização dos tecidos com agonistas dos receptores CX, CL12 e 16, também, que também estão presentes no tecido ósseo. As células elas acabam migrando em bloco, né, migrando juntas, tá? E também depende da expressão de metaloproteinases da matriz e moléculas de adesão específica, TIMP, que inibem metaloproteinases. E também a inibição da expressão de metaloproteinases. Então, quanto mais TIMP, menos invasiva é a célula tumoral. Então, as células elas podem se mover entre as fibras da matriz extracelular sem ser destruídas. Olha só que impressionante. Então, a imigração dos vasos depende da atração de quimiocinas, tá? Que são produzidas pelas células endoteliais, principalmente nos capilares e nas vértebras, tá? E na parede delgada dos receptores CCR7 em células tumorais. Então, as células desenvolvem receptores específicos para poder migrar através dos vasos, porque senão o vaso em si não permite a passagem da célula tumoral. Com relação à sobrevivência das células tumorais na circulação, como eu já havia comentado com vocês, a própria entrada das células metastáticas na circulação faz com que elas sejam destruídas. 99% delas morrem. Tá? O que elas fazem? Elas são destruídas pelo sistema de complemento, anticorpos, células citotóxicas. Então, o que elas costumam fazer para evadir? Elas invadem, elas estimulam a coagulação, então elas formam microtrômbulos para se proteger com a fibrina e com plaquetas. Acreditam? E tratamentos, às vezes, com heparina, anticoagulantes, podem ajudar a diminuir a quantidade de metástases, mas também, vocês sabem, né, anticoagular um paciente é algo sério, não dá pra gente anticoagular qualquer paciente de qualquer forma, tá? Por N riscos, sangramentos, o paciente pode ter a óbito a depender do tanto que ele sangre por conta de uma má indicação de uma anticoagulação. Quando a gente pensar na saída das células tumorais para os órgãos, a gente tem que nós temos que ter moléculas de adesão que permitam que essas células se unam no novo tecido, tá? E depende de alguns fatores. Por exemplo, quando a gente tem o carcinoma coloretal no tecido hepático, nós temos a molécula de MET e selectina E. Então, as células tumorais mal diferenciadas migram para nichos, por exemplo, a medula óssea, onde elas se alojam e logo vão migrar para tecidos definitivos. Então, a medula às vezes é alvo, né, da migração neoplásica para depois ela migrar para outras células. Chegando no nicho pré-metastático, a célula tumoral ela induz mudanças no órgão-alvo. Tá? Então, essas mudanças ela pode, ela pode ser precedida de saída de células na circulação, e a formação desse nicho indica onde será instalada a metástase. Então, alguns fatores de sinalização são envolvidos nisso, né? Como VEGF, PIGF, TNF-alfa e TNF-beta. As formas de propagação: trato linfático e a torrente sanguínea, a circulação sanguínea. São as duas principais formas de disseminação. Então, via principal de disseminação, primeiro sítio, gânglio linfático, né, ou linfonodo sentinela. Então, a gente chama de linfonodo sentinela o primeiro linfonodo a receber a metástase. Tá? Isso é importante quando a gente fala de câncer de mama. Tá? Quando a gente pensar na circulação sanguínea, as células podem penetrar
qualquer parte do corpo e 99% das células tumorais na circulação morrem. Tá? Então essas células tumorais elas podem ser detectadas na circulação. Tá? Então, às vezes a gente não ouve muito falar disso, mas depender do nível de metástase, elas poderiam ser detectadas sim, viu? E grandes quantidades na fase de progressão do tumor. Então, se o tumor está progredindo muito, você pode achar mais células na circulação sanguínea. Com relação à taxa de crescimento, em lesões benignas baixas, tá? Malignas altas, diferenciação bem diferenciada. Malignas podem ser anaplásicas. Atipias celulares são raras nas benignas, nas malignas são frequentes. Degenerações ausentes nas malignas presentes. O crescimento é expansivo nas benignas, nas malignas infiltrativo. Cápsula presente nas benignas, ausente na maligna. Limites bem definidos nas malignas imprecisos. Efeitos inexpressivos, geralmente as benignas, nas malignas são graves e letais. Recidivas ausentes nas lesões benignas, presente nas lesões malignas. Metástase ausente nas lesões benignas, presente nas lesões malignas. Então esse quadro resume um pouco do que a gente conversou até aqui. Com relação ao estadio clínico, né, o estadiamento do paciente, ao estadio, a esse estágio. Então, o que a gente fala quando a gente pensa em estadio clínico? A gente atribui uma qualificação, digamos assim, a gente coloca esses pacientes numa atribuição de nota, para que nós possamos saber em que estágio da doença eles estão. Tá? Então, nós temos o estadio clínico, na que nós enumeramos em algarismos romanos de 1 a 4, sendo o 1 para lesões malignas, sendo o estádio 1 como o primário, o estádio inicial da doença, e o 4 como a metástase, né, como já o pior cenário. Tá? Também utilizamos o 0 quando a gente falar do carcinoma in situ. Então, esse esquema aqui mostra o estágio, né, de 0 no carcinoma in situ, remoção cirúrgica, o estágio 1 em localização avançada, ou em localização, perdão, o estágio 1, que o tumor ele é localizado, tá? A remoção ele é cirúrgica, no estágio 2, localizado avançado, no estágio 3, localizado tardio, tá? E no estágio 4, metástase. Então, 30% dos novos diagnósticos já tem metástase. Então, o paciente geralmente ele vem até nós quando ele já tem metástase evidente, ou seja, estadio clínico 4, baixa probabilidade, né, de cura, da gente conseguir fazer alguma coisa por ele. Em 20% não tem metástases ocultas. Então, 20% desses casos a gente não sabe onde a metástase está. Né? Acreditem, tem metástase oculta. Né? A gente não identifica o local exato da metástase. Sabe que ele metastasiou, mas o local exato da metástase a gente não consegue definir. E o sistema de pontuação de 1 a 4, tá, para nos dar essa noção, né, da gravidade da doença, e o sistema TNM, que nos compete uma classificação mais abrangente com relação ao tumor em si. Então, TNM são 3 letras, né? T significa tumor, ou tamanho do tumor, o N, se existe uma metástase linfonodal, e o M, metástase para outros órgãos. Então, no T, com relação ao tamanho do tumor, por exemplo, um T1 significaria que esse tumor ele é in situ. Tá? A gente pode estar falando de um tumor maligno, sem dúvida. Né? Isso aqui é para tumor maligno. A gente estava falando de T1, por exemplo, um tumor in situ. Agora, T2, T3, T4, então, tamanhos crescentes. Quanto maior o valor do T a partir do 1, a gente está falando de tumores maiores. Então, por exemplo, um T4, aí a gente está falando de um tumor grande. Tá? Então, e o N? O N seria metástase linfonodal para gânglios linfáticos. Então, a gente identificou metástase linfonodal, então ela pode ser ausente, tá? Ou, no número 1, por exemplo, N1, metástase linfonodal ausente. N2 a 3, segundo a região comprometida, né? A gente pode estar falando de mais acometimento linfonodal utilizando o 2 e o 3. E a metástase, por si só, é
pior, né, que pode acontecer com o paciente, e ela pode ser ausente, M1, ou presente, no caso de ser M2. Então, o TNM teria essa característica, tá? E mais para frente eu vou explicar como que ele é categorizado. Com relação à formação e desenvolvimento, geralmente as mutações são induzidas a partir de células normais que sofrem mutações genéticas ou mudanças epigenéticas. Então, quando mutado, ao aumento da sobrevivência celular, redução da apoptose e o crescimento autônomo. Então, genes diretamente dirigidos a mutações cancerosas, eles estimulam a multiplicação celular, inibem a proliferação celular, eles regulam a apoptose, regulam a reparação do DNA, regulam a metilação do DNA. Então, esses genes, quando eles estão mutados, eles provocam aumento da sobrevivência dessas células. Elas deveriam morrer, elas vivem mais. Reduz a apoptose não acontece. E esse crescimento acaba sendo autônomo. Então, nós temos a ação de genes supressores de tumores, por exemplo, P53, que inibe a divisão celular. Se ele está mutado, a gente não consegue inibir a, a proliferação, né, celular, a divisão celular. O BRCA1 e o BRCA2 ativam a apoptose. Se eles estão mutados, a gente não consegue ativar a apoptose. Atuam também na reparação do DNA. Se eles estão mutados, a gente também não consegue impedir que esse tumor prolifere. Então a gente tem esse padrão de uma célula a um conjunto, a uma mutação descontrolada. Lembrando que a replicação do DNA é sempre conservativa, a gente sempre conserva uma das fitas, tá? É realizada através da DNA polimerase. Os processos são mitose e meiose. Quando a gente pensar nos tumores, geralmente a gente está falando de mitoses, apesar de cânceres, né? Apesar de não sofrer uma mitose de forma correta, uma mitose controlada, mas ela acontece. Se originam a partir de células normais que também sofrem mutações genéticas e câmbios epigenéticos. Então, cada ciclo de divisão celular do DNA se replica, tá? E a replicação implica em baixa porcentagem de erros. Então, nós temos erros, né? Só que são baixos. Quando a gente está falando de uma célula neoplásica, um câncer, esses erros são muito altos, muito maiores do que o que a gente possa prever e não permitem uma correção, né? Então, por exemplo, uma sequência sem mutação pode produzir uma proteína original, a proteína original é produzida. Se a gente tiver uma mutação de troca de sentido, a gente pode ter outro aminoácido produzido, tá? E uma mutação sem sentido, a gente pode ter um término prematuro de tradução, stop codon, então não, né, a gente precisaria produzir mais aminoácidos para aquela determinada proteína. Quando a gente tem uma mutação sem sentido, a gente tem um stop codon, a gente para prematuramente a tradução, a gente não faz a proteína adequada, ideal, né? E mutações silenciosas sem mudança na sequência. Então, a gente espera uma maior mortalidade dos cânceres entre 50 e os 70, 80 anos, por conta dos erros que vão sendo acumulados, né? A gente espera isso para a oncologia. É doença de paciente com mais idade, mas eles têm acontecido muito mais, tem sido muito mais frequente em pacientes jovens, também tem despertado, né, nossa atenção. Tá? Então, algumas mudanças que culminam na reparação de células imortalizadas que adquirem a capacidade de multiplicar-se de forma autônoma. A aparição de uma mutação favorece e permite a proliferação e invasão de tecidos vizinhos, como possíveis metástases. Acaba sendo formado a partir de um clone que se volve imortal e origina subclones com diferentes capacidades de invadir tecidos. Então, a gente sempre diz que
que o câncer é uma doença policlonal, né, policlonal. Então você tem um clone, né, um clone tumoral, uma célula que produz outros clones, a mesma célula, só que a gente tem a produção de outros clones e acaba fazendo aquela célula inicial se tornar imortal até. Né? Então, isso é bem interessante do ponto de vista científico. Então, a gente sempre se refere, olha, por exemplo, aquilo que eu falei da metástase, né? Então, a gente tem um clone de uma forma resistente à doença lá no tecido. Você tem o clone que resistiu, mutou, né? Ele adquiriu novas possibilidades, né? Ele adquiriu nova resistência na metástase em si. Tá? Então, a gente sempre se refere às metástases, olha, esse clone do tumor primário, ele é diferente, né, em relação à medicação da metástase em si. Nós temos certos fatores químicos e físicos que também favorecem a aparição dos tumores, tá? E eles podem tornar também, por um indivíduo já ser suscetível, sendo exposto a agentes ambientais, por exemplo, a gente pode ter promoção do câncer, né? Então, cada fator ambiental tem uma possibilidade definida de causar e desenvolver um câncer de acordo com a condição genética. Então, você pode ter uma condição genética, mas você foi exposto a fatores ambientais que causaram o câncer. Tá? Com relação a fatores ambientais, eu posso citar também os vírus. Né? Os vírus, eles são responsáveis, né, por produzir, né, por indução, né, de câncer. Por exemplo, o HPV nos cânceres genitais e da boca, hepatite B, aumenta o risco, né, de desenvolver hepatocarcinoma em 200 vezes, produtos químicos, o amianto, hidrocarbonos aromáticos que estão presentes no cigarro, nitrosamidas presentes nos alimentos, principalmente alimentos processados, metabólitos de aflotoxina nos fungos, muito presente em amendoim e alguns cereais mal conservados, radiação ultravioleta e as radiações ionizantes. Tá? E isso tudo pode interagir com fatores hereditários. Tá? E fatores hereditários em si podem induzir ao câncer. Algumas mudanças cromossômicas podem acontecer, como translocações, amplificações e eliminações. Né? Então, a gente pode ter eliminação de uma área genômica, uma duplicação de uma área cromossômica, uma inversão, uma troca de regiões cromossômicas, ou uma translocação, por exemplo, aqui do cromossomo 4, né, transloca para o cromossomo 20, uma região. Então, isso também pode acontecer, mudanças cromossômicas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um pouco extenso, um pouco cansativo. A gente fala bastante dessa parte genética porque é uma necessidade que entendamos o que pode acontecer, produção de metástase, TNM, o estadiamento, tá? Vocês podem contar, inclusive, igual tá no slide lá, né? Estadio, com D, e estágio, né? Então, querem dizer a mesma coisa, apesar de não serem sinônimos, tá? Então, mais uma vez, aguardo a interação dos senhores. Muito do que eu falei já está naquele questionário que a gente já conversou, tá? E me coloco à disposição. Qualquer dúvida, sabem onde me encontrar. Então, forte abraço.